João escreveu seu evangelho para os compatriotas judeus, incentivando-os a confessar Jesus como Cristo. Os judeus que aceitaram a Cristo foram expulsos da sinagoga e perseguidos pela comunidade judaica. O Evangelho de João ajudou a comunidade cristã a tomar consciência de seu propósito e desenvolver seu senso de identidade. A paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João está dizendo que Jesus Cristo é o único Filho de Deus, que criou os céus, a terra, o universo, tudo que neles há, inclusive nós. Ele veio ao mundo para que nós o recebamos como único, verdadeiro e suficiente Salvador. Mas antes ele veio para o povo de Israel. Ele veio para os seus, para os dele, mas os dele não o receberam. Então, o que ele disse no final dos evangelhos? Ide por todo o mundo e pregai em Samaria, Jerusalém e os confins da terra. Onde você está, se não for dependências de Israel, é confins da terra. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram o de entre os fariseus. E perguntaram-lhe: Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse:
Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Quando João fala, eis o Cordeiro de Deus, ele está respondendo à pergunta que Isaac fez lá atrás para Abraão. Pai, eis aqui o cutelo, a lenha, o fogo, mas e o cordeiro? Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro, mas a resposta correta é a de João Batista: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele naquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, que significa pedra, uma rocha, algo duro, algo resistente. Pedro era uma pessoa assim. Ele era resistente, ele era forte. Mas quando ele viu Jesus ressuscitado, muitas coisas mudaram em Pedro. E é assim que nós temos que fazer: receber Jesus como nosso único, verdadeiro e suficiente Salvador, e depois sermos transformados pelo Espírito Santo de Deus numa nova criatura. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus, ele te vê, ele sabe quem você é, porque ele é o teu Criador, ele é o teu provedor, ele é o teu pastor. Não se preocupe, porque Jesus está no controle de tudo, ele tem consciência de tudo. Jesus também viu Filipe debaixo de uma figueira. A característica da figueira era a sua sombra. Capítulo 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes:
fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Primeiro milagre de Jesus, transformar a água em vinho, é o que acontece conosco. Nós estamos numa sujeira, num odor, num algo não agradável. Ah, estamos bem, sim, estamos bem, mas não é agradável para Deus. Então, quando Jesus pega aquela água e transforma ela em vinho, como? É milagre, milagre não se explica. Ele colocou ali o mais puro vinho. Quando nós recebemos Jesus como único, verdadeiro e suficiente Salvador, somos transformados da água para o vinho. Ou seja, sai toda aquela podridão que está em nós e nós recebemos coisa boa, coisa agradável, aroma agradável. E é esse sabor, aroma agradável que o mundo não suporta e nos odeia. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas. Não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias, o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Aqui atrás, quando Jesus fala: que tenho eu contigo, mulher? Ele não está sendo mal educado com Maria. Maria, apesar de ele ter vindo ao mundo pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, ele não é filho de Maria. Ele não é submisso a Maria. Jesus não é submisso a nós. Nós somos submissos a ele. Portanto, o que ele tem conosco? Nada. Nós temos sim muito com Jesus. E aqui Jesus está fazendo muitos milagres. Olha, eu não quero que contem para ninguém. Jesus se revela para aqueles que já o estão esperando, como aquela mulher cananeia, a mulher samaritana, pessoas que não faziam parte do reino de Israel esperavam Jesus. E aqueles que fazem parte de Israel não esperam Jesus. Por isso que ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, começando por Jerusalém, Samaria e os confins da terra.